Não, agora. Agora sim. Eu acho que voltou, viu? Voltou a gravar? Uhum. Voltou a ficar aquele número assim, pequenininho? Isso. Letrinha? Ok, obrigado. Muito bem, é bom ter muitos irmãos para auxiliar, né? Então, Efésios 4, 11 e 12 diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, agora é interessante que esta passagem diz, né, que segundo a graça que nos foi dada, Cristo, segundo a proporção do seu dom, distribuiu o dom aos homens, né? E aqui a igreja, então, ela ganhou presentes em forma de pessoas, né? Então ele mesmo concedeu uns para apóstolos, né? Apóstolos. Então, o apóstolo é uma função, certo? Então os dons indicam ou se relacionam com a função que a pessoa vai exercer na igreja, né? Então apóstolos, né, podiam fazer o que os apóstolos? Podiam ter a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, fé, né, dom de línguas, e operar milagres. Então os apóstolos estavam bem, né? E os profetas podiam pregar por inspiração, né? E também podiam fazer alguns milagres às vezes, mas não eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, né? E depois nós temos aí outros dons, né? Evangelistas, né? Quem são os evangelistas? O evangelista prega aos perdidos, né? Foca em ganhar almas, em ensinar os não cristãos, em ir para outras cidades, em abrir novos trabalhos da igreja. Enfim, é o evangelista, né? E aí nós temos pastores, né? A palavra pastores aqui no plural, né? Um homem não é chamado de pastor no singular na Bíblia, somente Jesus Cristo. Mas aqui pastores se refere, né, aos presbíteros, aos bispos da igreja, os homens anciãos, os mais velhos, capazes de guiar e orientar os outros irmãos, né? E aqui mestres, né? Então mestres, né, pode ser visto como uma função separada, alguém que ensina, né, focado mais na edificação da igreja, mas geralmente esse trabalho é feito também pelo próprio presbítero, pelo próprio ancião da igreja, né? Pelo próprio irmão mais velho, que como é que ele vai guiar o rebanho? Ensinando, edificando a igreja, né? Então, mas pode ser visto como alguém para ensinar, mas o presbítero faz isso. Então, o que nós vemos nessa lista aqui, né? Nós vemos aqui que existiam algumas funções que eram ligadas à revelação e à confirmação da palavra. E outras funções não eram funções milagrosas, né? Então não precisava ter dom milagroso para ser evangelista, né? Para ser pastores, mestres, também não, porque Paulo, né, deu a lista, né, de qualificações dos presbíteros nas cartas, né, a Timóteo e Tito, né? E ali não tinha que operar milagres, né? Mas era a pessoa naturalmente exercendo o trabalho e serviço na igreja, podia começar a exercer aquela função. Então nós vemos que existia na igreja primitiva funções milagrosas, né? Apóstolos, profetas, e funções o quê? Não milagrosas, né? Então os dons que o Espírito distribuiu, alguns iam caber melhor nas funções milagrosas e outros iam caber melhor nas funções não milagrosas. Bem, então vamos então para 1 Pedro 4, 9 a 11. 1 Pedro 4, 9 a 11. 1 Pedro, mais no final. Então, 1 Pedro 4, 9 a 11. Então, lembra, nós estamos falando de quê? De dons, não é isso? De dons. Dons que o Espírito Santo distribuiu, né?
dons que existiam no primeiro século, né? Enfim. E aqui em 1 Pedro 4, 9 a 11, note bem o tom. Desculpe, eu não falei aqui em Efésios 4, né, versículo 7 e versículo 11 e 12, eu não disse qual se Paulo não deu uma lista, né? Porque note bem, se você observar bem a lista de Paulo aqui em Efésios, né, a lista não é completa, porque faltaria quem na lista? Faltaria os diáconos. Está vendo? Então, quer dizer, o propósito de Paulo, quando está escrevendo, não é dar uma lista de todas as funções, né, que poderia existir, né, na igreja. Mas o propósito dele era dizer o quê? Com vistas ao aperfeiçoamento do santo. Qual é o propósito de Deus? Por que Deus deu para a igreja, né, quando iniciou a sua igreja? Por que Deus colocou apóstolos? Por que Deus colocou nela profetas? Por que Deus colocou nela evangelistas, pastores, mestres? Por que Deus fez isso? Porque Ele deu para a igreja pessoas como presente para a igreja. Porque Ele carregou essas pessoas de capacidade e dons espirituais. Então Ele queria dizer que Deus tinha em vista o aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, para nós sermos edificados, nós precisamos de apóstolos e profetas no princípio. Para nós continuarmos levando o trabalho para frente, nós precisamos de evangelistas, de pastores e mestres, né, que guiam o rebanho hoje em dia. Amém? Então, o propósito não era dar uma lista, né, de funções, porque inclusive em 1 Coríntios 12, 28 a 30, ele dá também uma lista de funções, lá é maior, lá entre operadores de milagres, né, e outras pessoas. Então aqui a função, né, o propósito é falar sobre o propósito, porque Deus deu essas pessoas, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a perfeição, né, porque os santos precisavam, né, partir de alguém para crescer espiritualmente. Muito bem. Então aí, 1 Pedro 4, 9 a 11, diz assim: sede, note bem esta palavra, mutuamente. Sede mutuamente o quê? Hospitaleiros, sem murmuração. Então qual é o primeiro dom aqui da lista? Hospitalidade. Alguns de nós estamos exercendo esses dons? A Nezinha tá. A Nezinha, o meu tio, né? Eu lá em casa, né? Você quando a reunião é na sua casa. Então muitas pessoas estão exercendo esse dom, amém? Então só que é só uma pessoa que precisa exercer esse serviço? Não, tem que ser mutuamente. Quando você vai na minha casa, eu não reclamo. Quando eu vou na sua, você não reclama. Que hora que eu saio de lá, se eu comi muito, né? Se meu filho pôs a mão suja na sua parede. Bem, seja mutuamente hospitaleira sem murmuração. Está vendo? Então é mutuamente, amém? Então, é o dom, hospitalidade. Aí ele diz assim, servir uns aos outros. Está vendo? Mutuamente. Servir uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu. Então o que ele está dizendo? Que todo mundo recebeu pelo menos um dom. Então não existe pessoa que diz, eu não tenho dom, eu não sei qual é o meu dom, o que eu faço na igreja? Não, então você já está atrasado, né? Então servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros do que? Da multiforme graça de Deus.